Tema da mensagem: as riquezas de Deus para os seres humanos. As maiores riquezas de Deus para a humanidade, que resolverão todos os problemas do mundo, é exatamente o amor, a verdade e a justiça, os quais eu as considero como irmãos trigêmeos, e como a Trindade divina, que são inseparáveis. Antes de tudo, eu glorifico e exalto aquele que é eterno, e cheio de poder, e de glórias, honras, louvores e adoração, sejam dadas ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo seu Filho, o nosso Senhor, a quem Ele enviou para nos libertar de nossos pecados, e nos dar a vida eterna, e ao Espírito Santo, o qual levará a noiva de Cristo para a eternidade do céu. Amém. Em primeiro lugar, na Enciclopédia Santa, a Bíblia Sagrada, as palavras que sobressaem, em primeiro lugar, na Bíblia, é a justiça, e em segundo lugar é a verdade, e em terceiro, o amor. Estes três atributos resolverão todos os problemas da terra. As palavras que mais são mencionadas na Bíblia, entre elas, justiça, verdade, amor, bondade, paz, fé, misericórdia, compaixão e piedade. A campeã delas é a justiça, depois, a verdade, e depois o amor. Por estas razões eu os chamo de Trindade Divina. A justiça, representada pelo Pai, o amor, representado pelo Filho, e a verdade representada pelo Espírito Santo. As personalidades destes três atributos se difundem em uma característica única, de um Deus verdadeiro, que trabalha numa progressão contínua e categórica, de amor, verdade e justiça. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio é o da nossa existência. Dentro da terra, pode-se entender de que Deus já era eterno, e certamente ele já tinha o céu eterno, de glória, o qual ele reina eternamente, sobre toda a sua criação angelical, de querubins, arcanjos, e anjos, e outros seres celestiais. Porque entendemos que o seu paraíso de glória, o céu eterno de Deus, já existia antes dele criar a terra. Então quando ele cria a terra e tudo que existe dentro dela, e quando ele cria o gênero humano, que somos nós, e ainda nos cria com um privilégio extraordinário, de termos a sua imagem e semelhança, somente nisto poder-se-ia responder a milhares de perguntas de pessoas, que perguntam para si mesmas, de onde vir? E para onde vou? Ainda que o Senhor, Deus não tenha respondido estas perguntas de maneiras claras e objetivas, não há uma outra explicação cabível, de não entendermos de que Ele nos fez, absolutamente, por amor, e para deleite de sua glória. Agora já de início, tendo uma percepção, de que Deus nos fez por amor a Ele mesmo, e à sua vontade, Ele começa a esclarecer particularidades de sua verdade absoluta. Ao criar o jardim do Éden, e toda a sua beleza e perfeição, e feito o homem e a mulher, e tendo-lhes dado ordem dizendo, em Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vemos aqui a verdade absoluta de Deus, entrando em ação, a qual não podia ser quebrada, pela desobediência humana. A verdade suprema de Deus, não pode ser quebrada, e nem violada, porque quem fez, e quem faz, e quem fizer isto, a espada da justiça se manifesta, imediatamente. Porque a Bíblia diz, após a desobediência à verdade, e à ordem de Deus, em Gênesis 13:24, e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, acabamos de ver a justiça de Deus se manifestando, para punir, e ajuizar, o homem por causa da violação e desobediência, da verdade de Deus. Somente nestas poucas linhas, temos visto que estes atributos eternos, e inseparáveis, agiram na mais perfeita harmonia, que perpetuam em toda a Bíblia. Na história de Noé, a Bíblia diz, em Gênesis 6:13, então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Porém em Gênesis 6:8, Noé achou graça diante do Senhor. No qual podemos dizer que por amor, a sua criação Noé, e no futuro, a nós que existimos nos dias de hoje,
Então fica claro que Deus amou a Noé e a nós, que existimos hoje. Agora a verdade está contida na ordem. Quando ele disse: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com bitume por dentro e por fora. A verdade, que não deve ser desobedecida, foi o que o salvou. A obediência à verdade, da ordem de Deus, o salvou. Quando ele fez a arca, que significava salvação e proteção contra o juízo da justiça. Pois por isto é que a justiça veio sobre todos eles, pois eles rejeitaram o amor, por não serem pessoas tementes a Deus, e rejeitaram obedecer a verdade. Pois o contexto de toda a história, diz nos tempos de Sete e Enos, que depois começaram a invocar o nome do Senhor, e que tempos depois se misturaram com as filhas dos homens, as quais a Bíblia diz, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, escolheram para si de todas as que lhes agradaram, até que chegou o dia em que aquela linhagem dos filhos de Deus da antiguidade se corromperam completamente, escapando somente Noé e seus filhos. Observamos que aquele mundo do passado, rejeitaram o amor, rejeitaram a verdade, deixando o caminho livre para a justiça divina, realizar todo o seu trabalho. E ficou isto registrado como exemplo para as gerações futuras que somos nós. Há muito tempo depois, dos filhos de Noé, chamados Sem, até chegar em Gênesis 11:26 a Bíblia diz, viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E o contexto diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vemos aqui nesta história, que o amor, escolheu um homem de 75 anos de idade, e que ele obedeceu maravilhosamente, o pedido do amor. Tempos depois a hora da verdade o provou. Quando Deus lhes disse, em Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Porque depois a verdade chegou e o provou dizendo, em Gênesis 22:2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Geralmente, nós, só queremos que nos aconteça coisas boas, e nem imaginamos uma prova desta sobre nossas vidas. Mas, ao menos, pense, só pense, por 2 minutos, e não faça nada além disso. Porque este filho, que Deus o pediu em sacrifício, a ele, Abraão, ele creu, contra a própria esperança, para ser pai, pois ele já era de quase 100 anos de idade. Isto pode ser descrito assim, suponhamos que a esperança seja uma pessoa, e comece a andar com Abraão, no mundo duvidoso, dos pensamentos. Dizendo a Abraão, meu amigo, eu sou a esperança. Quando um homem é novo, e cheio de vida e vigor, e destreza, eu, a esperança, reino dentro deste coração. Mas você, meu amigo, já de quase 100 anos de vida, por que pensar que ainda terás filho? Só faltou ela dizer, arruma tuas malas, e parte para a eternidade. Mas ela não sabia que aquele que prometeu, é fiel. Por isto é, que a Bíblia diz, que ele Abraão, creu, contra a esperança, que seria pai de muitas nações. Mas agora, a verdade absoluta de Deus, lhes faz prova, pedindo o seu filho em sacrifício. Vemos neste episódio, os atributos de Deus, trabalhando na vida de Abraão. O amor, o escolheu, e a verdade estar, lhe provando. Quando Abraão decide obedecer a verdade, aconteceu que quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. De sorte que quando chegaram no local previsto, e Abraão ia executar, em Isaque, o pedido de Deus, o próprio Deus o impediu, que Abraão sacrificasse a Isaque.
O temor que ficou enxertado na vida de Isaque foi tão grande, que tempos depois seu filho Jacó o menciona dizendo: se não fora o temor de Isaque meu pai. Todavia vemos que Abraão obedeceu o santo atributo da verdade. Agora só falta o santo atributo da justiça. Quando alguém na terra aceita o atributo amor de Deus e obedece, e o atributo verdade de Deus, ocorre o oposto do que muitos pensam, que a justiça de Deus só venha para punir. Pelo contrário, havendo obediência ao amor e à verdade, ocorre isto. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Os atributos de Deus triunfaram e abençoaram, na mais perfeita harmonia, a vida de Abraão. Numa outra ocasião, quando o Senhor estava próximo de destruir Sodoma e Gomorra, ele falou: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. A Bíblia diz, em Gênesis 13:13, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando o Senhor avisou Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão sabia que Ló, seu sobrinho, morava lá, e Abraão fala com o Senhor, e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio. Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos, que nela se encontram. Longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Vemos nas palavras de Deus, o amor procurando ocasião para salvar alguém. Abraão prolongou a conversa até chegar a 10 pessoas, e Deus lhes disse: se houver 10 pessoas justas, pouparei a cidade por amor aos 10. E em Gênesis 19 versículo 10, quando os anjos chegaram à cidade, foram recepcionados por Ló. Logo após ao anoitecer os homens da cidade chegaram, e queriam profaná-los, porém os anjos o livram. Agora a verdade suprema de Deus começa a agir. Os anjos disseram a Ló que a cidade seria destruída. O amor e a verdade tentaram salvar alguns, ao menos os futuros genros de Ló, que eles saíssem da cidade. Porém eles o tiveram como quem gracejava com eles, e desprezaram o amor e a verdade para serem salvos. Como, porém, se demorasse, pegaram nos homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Quando o atributo justiça percebeu que o amor e a verdade não poderão fazer grandes coisas, por causa das pessoas mesmo, ao amanhecer de um novo dia, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O que a mulher de Ló fez, foi, e é, o que milhares de pessoas fazem na terra hoje: rejeitar completamente o amor de Deus, e desobedecer a verdade do Eterno. Milhares de pessoas na terra já sabem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é amor e salvação para suas próprias almas. E a verdade de Deus chama a todos os moradores do mundo ao arrependimento de seus pecados, porque Jesus disse: a tua palavra é a verdade, para que herdem a vida eterna. E todos o desprezam. Porém, quando a justiça de Deus se manifestar, e chamar ao acerto de contas, e desencadear o apocalipse sobre cada um, então eles dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro.
Porque em primeiro lugar, rejeitaram o amor, em segundo lugar rejeitaram a verdade, em terceiro lugar, a justiça se manifesta, porque a humanidade abriu todas as portas para que ela, a justiça, execute todo o seu trabalho. Como aconteceu em Sodoma e Gomorra, assim também acontecerá com quem não for salvo. Tribulação, dor, angústia, e condenação, do inferno, e depois o lago de fogo eterno. Todos nós que pisamos em cima da terra, podemos evitar isto, recebendo em nossas vidas o amor e a verdade de Deus, a qual é Cristo Jesus, o Salvador do mundo. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Numa observação rápida e não mais apurada, se entende que Deus faria com a cidade de Nínive o mesmo que ele fez com Sodoma e Gomorra. Lendo novamente o livro, observa-se que Deus ama aquela cidade, e manda um homem profeta a clamar contra ela, avisar e trazer boas novas à cidade de Nínive. Mas o profeta, por razões que só ele e Deus sabia, intentou desobedecer a verdade de Deus. Imediatamente, os atributos divinos começam a agir no próprio profeta, porque ele desprezou o amor que Deus manifestaria à cidade de Nínive. Depois, porque ele não considerou a verdade de Deus, indo para outra direção, fora do propósito divino. A justiça de Deus desceu como uma espada de fogo na mão contra o profeta, e é lançado no mar, e o grande peixe o engoliu. Este profeta, que desprezou o amor, e não obedeceu à verdade, agora ele está completamente entregue nas mãos do juízo. Alguns juízos de Deus conseguimos ver com os nossos olhos, mas os grandes juízos de Deus contra uma pessoa e toda a humanidade é no oculto, longe do encantamento das estrelas e do brilho do sol, é no mais profundo do abismo, nas trevas, na escuridão e no mais profundo das águas. Dizem que para imaginar o que uma pessoa está passando, no mínimo você deve se comparar com ela, pondo-se no lugar dela. 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. É muito comum de nossas vidas lembrarmos de Deus nesses momentos de juízo. Porque não invertemos isto, pois dia após dia, Ele nos dá a vida, saúde, para nosso corpo, alimento para nossas vidas, e prosperidade, para vivermos e gozarmos do melhor desta terra. Por que não permanecer, assim, recebendo amor, obedecendo a verdade, e gozando de tudo que o Senhor nos oferece? Então falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas. Então Jonas o profeta, chega à cidade de Nínive. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída, acabada, aniquilada, exterminada, assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, destruirá vocês moradores de Nínive, porque vocês são maus aos olhos do Senhor. Ele veio no mesmo espírito de juízo que ele sofreu, sem misericórdia, e sem compaixão, e com ardor. Depois de ter feito isto, seguiu certa distância, e ficou esperando cair fogo e enxofre do céu, sobre Nínive. E sem o profeta saber, aconteceu isto na cidade. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho.
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E o profeta do outro lado esperando cair fogo do céu sobre a cidade. Quando o profeta reconheceu que não aconteceu como ele falou, ficou muito chateado, a ponto de querer morrer. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor! Não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora o Senhor, o infinitamente bendito, ensina ao profeta particularmente como se diz. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que se desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Se nós pensarmos nos dias de hoje, que somos melhores do que este profeta, estamos redondamente enganados, porque Deus ensinou a este profeta e a nós, nos dias de hoje, o verdadeiro significado da compaixão. E se nós pensarmos que este profeta não tinha compaixão, muito mais nós. Porque nos dias de hoje vemos milhares e milhares de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, porque não estão salvas em Cristo Jesus o Senhor. E não nos preocupamos em nenhuma vírgula sequer, em receber de Deus uma unção soberana do Espírito Santo, para salvar as almas da destruição eterna. Porque não sabemos pregar a santíssima verdade da palavra de Deus, para salvar as pessoas da destruição, como fez este profeta, mesmo com todo o aparato da tecnologia, a nosso favor. Porque o feito que este homem fez foi tão grande e extraordinário, porque talvez nem ele mesmo tenha percebido o feito estrondoso que ele fez para Deus, que certamente receberá sua recompensa da parte de Deus. Pois eu propriamente, falando, nunca vi, em todos os dias da minha vida, até o dia de hoje, um profeta com uma mensagem tão soberana, que somente no poder da garganta, e da graça, que despedaça o jugo, e da unção, que liberta os cativos, com uma única mensagem de 3 dias, salvar mais de 120.000 pessoas da destruição, e até animais e cargas, foram salvos. Vemos nesta história uma cidade que recebeu as riquezas de Deus, e viveram, receberam o amor, receberam a verdade, e se livraram da justiça destruidora. A Bíblia diz em João 13,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para dar maior sentido àquilo que estamos falando, nas riquezas de Deus, para a humanidade. Quais seriam estas riquezas? Dinheiro, ouro, joias preciosas, alimentos para nosso corpo, água para bebermos, saúde para nosso corpo, ainda que precisamos de todas estas coisas. Mas percebemos claramente que isto não é riqueza. Pois ainda que venhamos a possuir todas estas coisas, e não termos a vida eterna, de nada adiantou. Pois sabemos claramente que a verdadeira riqueza de Deus para a humanidade é aquilo que é eterno. Jesus disse: eu sou o pão da vida, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pois eu tenho para mim, ainda que nada sou, e que muito pouca é a minha compreensão das coisas, de que não existe riquezas maiores que estas, para todas as pessoas do planeta Terra, do que o amor de Deus, a verdade de Deus, e a justiça de Deus. Porque no mundo não existe amor maior que o de Deus. Jesus disse: ninguém tem maior amor que este, de dar a sua vida em favor de seus amigos.
Deus entregou a vida de seu Filho, para morrer em nosso lugar, por amor das nossas almas, e para nos dar a vida eterna. Riqueza número 1. Amor. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque conhecendo nós, a riqueza número 2, a verdade, de Deus. Ela nos liberta das prisões, do engano do diabo, e seus demônios, e dos laços pecaminosos, os quais nos empurrariam ao mais profundo do inferno com muita violência. Porque o Senhor Jesus ainda pede ao Pai, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pois uma vez que esta riqueza verdade estiver inserida no coração, na mente e na alma de quem as tiver, esta pessoa tem todos os recursos possíveis para alcançar a salvação de sua alma e por fim a vida eterna. A Bíblia diz no Salmos 9:8: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Na riqueza a justiça, vinda de Deus, a qual nunca falhou e nunca falhará. Até mesmo nas coisas desta vida, nós queremos que a justiça seja aplicada. Quando um assassino tira a vida de alguém, e ele é pego pelas autoridades, o que se espera que aconteça? Que a justiça seja feita. Deus fará justiça na vida de todo aquele que não quis receber as riquezas do amor de Deus, e da verdade de Deus, para se salvarem. Em Apocalipse 20:11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bilhões e bilhões de almas serão lançadas no lago de fogo, do inferno eterno. E por que precisamos ter a riqueza, a justiça, em nós? Para não cairmos em seu juízo e sermos condenados. Ninguém, em toda a terra, pense que Deus seja ditador, ou muito menos tirano. Porque todos esses bilhões de almas que perecerão, é porque rejeitaram o amor de Deus para serem salvos, e rejeitaram a verdade de Deus para serem libertos do pecado, o qual empurrou para o inferno, o qual por sua vez caiu nas garras da justiça, daquele que está assentado no trono branco, Deus Todo-Poderoso. As pessoas na terra pensam que para Deus nos provar o quanto Ele nos ama, seja necessário Ele atender o egoísmo individual de cada um. Quando Deus libertou o povo do Egito, e eles andavam no deserto, Deus lhes deu a melhor refeição a qual o ser humano já se alimentou na terra, o maná do céu. Porque Jesus o chamou de verdadeiro, e alguém o chamou de pão dos anjos. Só que ao invés disto, eles queriam era peixe, melões, cebola, pepinos, carnes de codornas, e para sobremesa, se possível for, pudim de leite, fruto individual do egoísmo de cada um. Deus prova que nos ama, e quer nos dar a vida eterna, em seu paraíso de glória, de uma maneira muito mais excelente. Jesus disse: Eu vim a este mundo, não para fazer a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus mesmo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E como saberíamos que Deus nos amou de tal maneira? Sabendo que Deus está em seu paraíso de glória, e que Ele tem bilhões e bilhões de seres celestiais. Avaliando nas Santas Escrituras, Deus poderia ter mandado um anjo, e este por sua vez, faria grandes proezas para Deus, tais como aquele que numa noite, matou 185.000 no arraial dos assírios, dando vitória ao povo de Deus. Ou mandado um arcanjo, com mais excelência, como Miguel, protetor da nação de Israel, aquele que não falha em executar as ordens de Deus. Ou um querubim, aqueles que andam no meio das pedras, afogueadas de glória. Ou um dos quadros, seres viventes, aqueles que andam em volta de Deus, dizendo constantemente: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Deus, porém, ainda considerou que estas coisas eram muito poucas para nos provar o quanto Ele nos ama. Então Ele mesmo, Deus, rasgou sua própria coluna, e da sua medula óssea, como se ele tivesse ossos, tirou do mais puro e sagrado DNA do Espírito Santo, e gerou um filho. Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão.
com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isto tem muita concordância nas palavras de Cristo, quando ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, para nos provar o quanto ele nos amou, no mais alto grau de excelência. O Senhor Deus realizou um mistério extraordinário. É como se ele fizesse uma cópia de si mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Pois Deus mesmo disse: este é meu Filho amado, em quem me comparo. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. E ainda disse: quem me ver a mim, ver o Pai. Portanto tenhamos certeza de que quando Jesus disse que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, ele o fez no mais alto e elevado grau de excelência. Por isto que a riqueza número 1 é o amor. A pessoa bendita e majestosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que é mais precioso que o puro ouro de Ofim. Por isto que a riqueza número 2 é a verdade. Porque ela livra dos laços do pecado e da perdição eterna, e ainda santificar na palavra de Deus. E a riqueza número 3, juízo. A Bíblia diz que todos os que serão condenados no futuro ao lago de fogo eterno é porque rejeitaram o amor e a verdade para serem salvos. Outrora eu disse que para saber o estado que uma pessoa se encontra, compare-se com ela. Compare-se com uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua. Compare-se com uma pessoa daquelas que vai ser lançadas no lago de fogo do inferno. E faça todos os meios possíveis para não ir para lá, recebendo a salvação de sua alma em Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Quem as tiver estas riquezas de Deus, aqui na terra, terão todas as possibilidades de serem salvas e herdarem vida eterna. Eu rogo a Deus, a favor de quem ouvir esta mensagem, a respeito das riquezas de Deus, de que fique com elas para sempre, e seja salvo, e herde a vida eterna, de Cristo Jesus o Salvador do mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fim. O servo Edivaldo, de que Deus nos fez por amor a Ele mesmo, e à sua vontade. Ele começa a esclarecer particularidades de sua verdade absoluta. Ao criar o jardim do Éden, e toda a sua beleza e perfeição, e feito o homem e a mulher, e tendo-lhes dado ordem dizendo, em Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vemos aqui a verdade absoluta de Deus, entrando em ação, a qual não podia ser quebrada pela desobediência humana. A verdade suprema de Deus não pode ser quebrada, e nem violada, porque quem fez, e quem faz, e quem fizer isto, a espada da justiça se manifesta imediatamente. Porque a Bíblia diz, após a desobediência à verdade, e à ordem de Deus, em Gênesis 13:24, e, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, acabamos de ver a justiça de Deus se manifestando, para punir, e ajuizar, o homem por causa da violação e desobediência, da verdade de Deus. Somente nestas poucas linhas, temos visto que estes atributos eternos, e inseparáveis, agiram na mais perfeita harmonia, que perpetuam em toda a Bíblia. Na história de Noé, a Bíblia diz, em Gênesis 6:13, então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Porém em Gênesis 6:8, Noé achou graça diante do Senhor. No qual podemos dizer que por amor, à sua criação Noé, e no futuro, a nós que existimos nos dias de hoje. Então fica claro, que Deus amou a Noé, e a nós, que existimos hoje. Agora a verdade, está contida na ordem. Ele já tinha o céu eterno, de glória, o qual ele reina eternamente, sobre toda a sua criação, angelical, de querubins, arcanjos, e anjos, e outros seres celestiais. Porque entendemos que o seu paraíso de glória, o céu eterno de Deus, já existia antes dele criar a terra. Então quando ele cria a terra e tudo que existe dentro dela, e quando ele cria o gênero humano, que somos nós, e ainda nos cria com um privilégio extraordinário, de termos a sua imagem e semelhança, somente nisto, poder-se-ia responder a milhares de perguntas de pessoas, que perguntam para si mesmas, de onde vir?
E para onde vou? Ainda que o Senhor, Deus não tenha respondido estas perguntas de maneiras claras e objetivas, não há uma outra explicação cabível de não entendermos de que Ele nos fez, absolutamente, por amor, e para deleite de sua glória. Agora já de início, tendo uma percepção, tema da mensagem: as riquezas de Deus para os seres humanos. As maiores riquezas de Deus, para a humanidade, que resolverão todos os problemas do mundo, é exatamente o amor, a verdade e a justiça, os quais eu as considero como irmãos, trigêmeos, e como a Trindade divina, que são inseparáveis. Antes de tudo, eu glorifico e exalto aquele que é eterno, e cheio de poder, e de glórias, honras, louvores e adoração, sejam dadas ao Senhor Deus o Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo seu Filho, o nosso Senhor, a quem Ele enviou para nos libertar de nossos pecados, e nos dar a vida eterna, e ao Espírito Santo, o qual levará a noiva de Cristo para a eternidade do céu. Amém. Em primeiro lugar, na Enciclopédia Santa, a Bíblia Sagrada, as palavras que sobressaem, em primeiro lugar, na Bíblia, é a justiça, e em segundo lugar é a verdade, e em terceiro, o amor. Estes três atributos resolverão todos os problemas da terra. As palavras que mais são mencionadas na Bíblia, entre elas, justiça, verdade, amor, bondade, paz, fé, misericórdia, compaixão e piedade. A campeã delas é a justiça, depois, a verdade, e depois o amor. Por estas razões eu os chamo de Trindade Divina. A justiça, representada pelo Pai, o amor, representado pelo Filho, e a verdade representada pelo Espírito Santo. As personalidades destes três atributos se difundem em uma característica única, de um Deus verdadeiro, que trabalha numa progressão contínua e categórica, de amor, verdade e justiça. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio é o da nossa existência, dentro da terra. Pode-se entender, de que Deus, já era, eterno, e certamente